vamos tratar, né, de um subtema que tem a ver com a nossa maturidade ou com a maturidade da igreja. Então, leiamos. Eu lerei e a igreja acompanhará a minha leitura. Eu estou na versão NAA, ela diverge um pouco da sua, mas o conteúdo e os princípios são os mesmos, apenas a questão do português, da concordância. Diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim que eu me empenho esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra, Senhor, ela é riquíssima. É a tua palavra, Senhor, não é a minha. É o teu coração, é a tua mente que está revelada aqui, Senhor. Agora, Senhor, como homens, como pessoas limitadas, nós carecemos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos impacte com a tua verdade, que o Senhor nos surpreenda com a tua graça. Abre o nosso coração para, Senhor, entender a tua palavra e aplicá-la à nossa vida, Senhor, com alegria, com gozo e com profunda gratidão ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Atenção, as crianças, não sei se elas vão acompanhar a pregação pelo aquele manual que a Núbia trouxe ou não. Não trouxe, né? Então, o nosso tema hoje, irmãos, é Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que nós vamos tratar e que nós vamos expor aqui hoje. Vamos fazer aqui uma introdução um pouco longa e logo em seguida vamos entrar no contexto do texto e vamos explorar os versículos que estão aqui diante de nós em Colossenses 24 a 29. Então, preste atenção à nossa introdução. Mistério, no conceito comum, é algo que não tem explicação, é um enigma obscuro, tenebroso, indecifrável muitas vezes, e que a grande maioria das pessoas tem medo do que possa ser revelado. Então, para muitos mistérios, do modo comum, de um modo geral, tem esse impacto, tem esse significado. É algo que dá medo. É algo que eu não quero saber. É algo que ninguém tem acesso para revelar realmente o que é. É uma incógnita, é algo tenebroso. Isso é comum em nosso meio quando nós vamos falar ou vamos pregar sobre Apocalipse. Ainda para muitos cristãos existe aquele pavor, aquele medo. Apocalipse é um mistério esse livro. Esse é o sentido comum. Agora, no contexto bíblico, é um segredo que Deus guardou para ser revelado por ele conforme o seu tempo e propósito. É algo de grande valor para a sua igreja e de grande terror para os incrédulos. Então, para a igreja, o mistério de Deus é algo que promove a igreja, enriquece a igreja, consola a igreja, conforta a igreja, amadurece a igreja. Não é algo tenebroso, não é algo que põe medo, não é algo que está obscuro. Não é assim. Mistério na Bíblia é algo transparente, é algo que Deus revela à sua igreja de forma clara, objetiva, pontual, em riqueza e em sua graça. Quando Paulo fala do mistério de Deus, em Colossenses 1, 26 e 27, acabamos de ler, está falando do segredo de Deus revelado plenamente à sua igreja por meio da pregação do Evangelho de Cristo,
do qual ele se afadigou e se esforçou em pregar, sofrendo as dores de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, o mistério aqui é algo que é saudável para a igreja. Vamos caminhar um pouco mais. O mistério que Paulo trata em Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27, é a riqueza da glória de Deus compartilhada com a igreja gentílica. E qual é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o que Paulo vai tratar aqui nesses poucos versos aqui para a igreja de Colossos. Devemos entender que esta graça é fruto da obra redentora de Cristo, como vimos no sermão passado. Devemos entender que a redenção do pecador, da escravidão do pecado, do diabo e da morte eterna, feita por Cristo, trouxe como consequência a esperança real de vida eterna em Cristo. Devemos entender que a obra da redenção feita por Cristo garantiu para a igreja, para mim, para você, para os crentes daquela época e os crentes de hoje, a habitação do Espírito de Cristo permanentemente no crente, no meu e no seu coração. É isso que Paulo está tratando aqui e despertando a igreja de Colossos para entender essa tremenda graça para a igreja. Devemos entender que a obra da redenção feita por Cristo na cruz revelou o mistério de Deus à sua igreja. Cristo habitando no crente por meio do Espírito Santo, sendo assim a esperança e a garantia da glória eterna para a igreja, para mim e para você. Irmãos, isso é grandioso demais para mim e para você. É uma realidade que nos impacta, que nos confronta, que nos deixa assim, de boca aberta e inerte diante de Deus. Por tão grandiosa graça dispensada a mim, a você e a sua igreja. Eu pergunto a você, qual livro da literatura mundial que traz uma mensagem como essa? Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a filosofia que fala sobre isso? Que aponta isso, que defende isso? Qual é o livro sociológico que fala sobre isso? Qual é o estudo antropológico que vai dizer ao homem que Cristo nele é a esperança dele para a eternidade? Irmãos, não existe em nenhuma literatura do mundo, escrita por homens, que traga uma mensagem como essa, que revele esse mistério de Deus para a sua igreja. A não ser, irmãos, a Escritura, a Bíblia Sagrada. Agora, presta atenção. Não devemos pensar que o mistério de Deus revelado para crentes, que é revelado para crentes superiores, para a nata teológica. Não é, irmãos. Nunca foi. Não devemos pensar que o mistério de Deus é revelado para os superdotados, os super consagrados a Deus. Não é. Não pense, ou não devemos pensar que o mistério de Deus é revelado para aqueles crentes que cumprem sua lei. Literalmente, não é, porque ninguém cumpre a lei de Deus. Irmãos, para quem é revelado o mistério de Deus? No contexto aqui do texto, para os gentios, para a igreja gentílica. Quem são os gentios, irmãos? São todos aqueles que não são judeus. Deus revelou esse mistério para a sua igreja gentílica, naquele contexto. Para um povo insignificante, para um povo que não tinha qualquer importância na sociedade de então. Eram pessoas simples, pessoas pobres. Para Deus, para eles, Deus revelou esse mistério, esse mistério fabuloso. O mistério de Deus é Cristo e foi revelado à sua igreja
de modo claro, visível, transparente, por meio da pregação do Evangelho. Portanto, não se engane com as falácias dos falsos mestres, dos falsos pastores, dizendo que possui algo especial de Deus e por isso recebem revelações dos seus mistérios. Isto é engano do inferno. Na verdade, esses homens, esses pastores, esses mestres, esses apóstolos, esses arcanjos que se alvoroçam de dizer que recebem algo especial de Deus, estão a serviço do inferno e do diabo, não do reino de Deus. Portanto, não se engane com essas falácias, com essas pregações, com esses homens. Ah, eu tive uma visão do céu, eu tive uma visão de Deus, Deus falou comigo pessoalmente. Não creiam nisso, porque toda a revelação de Deus, todo o mistério de Deus está exposto na sua escritura de Gênesis e Apocalipse. Está tudo revelado ali, irmãos. Não há mais nenhum mistério não revelado. Tudo está revelado em sua palavra. Para mim e para você e para a sua igreja. Para que ela amadureça na fé, na confiança, nas promessas do Senhor. Devemos pensar assim. Deus derramou todo o seu coração na pessoa do seu Filho Jesus, revelando nele sua mais profunda intimidade e revelou a sua igreja. Portanto, não há mais nenhum mistério entre Deus e a sua igreja que não esteja revelado graciosamente em sua palavra, para desfruto da sua igreja. Cristo trouxe toda a revelação de todos os mistérios de Deus, de uma forma clara, profunda, íntima, para que a sua igreja cresça e amadureça nele. Nesse contexto, Cristo habitando no crente, por meio do Espírito Santo, era o último mistério da redenção de Deus a ser revelado à sua igreja. Sua igreja gentílica e militante, apontando a esperança da glória eterna. Isto é, a obra redentiva de Cristo vai levar a igreja vitoriosa para o novo céu, para a nova terra e para a nova Jerusalém. Sendo assim, todo o mistério de Deus é revelado em Cristo, por meio da pregação do Evangelho que diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Irmão, você não vai ouvir nenhum discurso com esse conteúdo, com essa mensagem, a não ser na igreja do Senhor. O Evangelho de Cristo é o tesouro de Deus dado, aberto, graciosamente à sua igreja, para que ela desfrute das riquezas e das dores de Cristo, testemunhando a sua salvação. Irmãos, a palavra de Deus para nós é um tesouro que nos enriquece espiritualmente da sua pessoa e do seu espírito. O sangue de Cristo, oferecido a Deus no propiciatório do Calvário, estancou o pecado, destruiu o diabo e a morte na vida da sua igreja, redimiu seu povo eleito e trouxe a presença permanente para o coração de cada crente do seu Espírito Santo, para que a igreja desfrute as bênçãos e as dores de Cristo nesta vida, aguardando, cheio de esperança, a plena redenção final de Cristo na sua segunda vinda. Essa foi a mensagem de Paulo para a igreja de Colossos. Cristo em vós, a esperança da glória. E essa é a minha mensagem para mim e para você hoje.
Cristo em nós, a esperança da vida eterna, aqui, nesse presente momento e nesse presente mundo. O último Adão, Cristo, habitando no crente, por meio do Espírito Santo, é um mistério revelado por Deus, por meio do Evangelho, do seu Filho amado, do qual Pedro, Paulo, Tito são testemunhas e pregadores dessa mensagem. Vejamos aqui, irmãos, 1 Pedro 1,3, Pedro vai testemunhar, Cristo nele, a esperança da glória. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Não há regeneração sem a ação do Espírito Santo habitando no coração do eleito. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, por meio da regeneração do Pai em seu Filho Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13, continua Pedro testemunhando desse glorioso mistério que é revelado por Paulo aqui em Colossenses. Diz 1 Pedro 1,13, por isso, vestindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Que revelação? Cristo em vós, a esperança da glória. Tito capítulo 3, versos 3 e 4. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não pelas obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que é que Tito está dizendo à igreja, que ele é pastor? Cristo em vós, a esperança da glória. Vejamos Paulo agora em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, que diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum, irmãos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que é que Paulo está dizendo na segunda carta aos Coríntios, verso 16? Quando ele diz, e neles habitarei, Paulo está dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória. Por fim, vejamos Paulo mais uma vez em Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aqui Paulo vai fundamentar o que ele está dizendo aqui, dos versos 27 do capítulo 1. Cristo em vós, a esperança da glória. Resumindo, irmãos, Deus nunca se escondeu ou tornou suas promessas um mistério obscuro e inescrutável para o seu povo eleito. Ele, desde a eternidade, é fiel e transparente com o seu povo na revelação de todas as suas promessas. Deus nunca agiu por meio de mistérios obscuros e tenebrosos para amedrontar o seu povo. Ele mesmo disse,
eu sou a luz do mundo. Logicamente, não há mistério nele que ele não tenha revelado à sua igreja. Contexto da carta, irmãos. A carta de Paulo à igreja de Colossos, irmãos, desculpem. É baseada no relatório de Epáfras para Paulo. Epáfras relatou a Paulo a influência da filosofia e das sutilezas dos homens do mundo que estavam perturbando a igreja. No contexto, o legalismo e o asceticismo. Sendo assim, Paulo passa a instruir a igreja para que ela não caia na conversa fiada dos sonhos, das visões, e do não toque nisso, não faça isso, não coma aquilo, e do culto aos anjos, como práticas que agregam a salvação, a espiritualidade e a maturidade cristã. Que isso não tem nada a ver, nem o asceticismo, nem o legalismo, nem culto aos anjos, nem sonhos e visões, e nem usos e costumes. Não toque nisso, não faça isso, não vista isso, não coma isso, não vá para aquilo, não vá para acolá. Isso não tem poder para trazer maturidade à igreja. Isso são coisas externas, que não apontam para nada, a não ser para um legalismo destruidor e um asceticismo. Irmãos, o que é um asceticismo? Que filosofia é essa? É a filosofia que nega o nosso prazer. Prazer no bom sentido. Não prazer no sentido pejorativo, mas no bom sentido. Uma boa comida, você tem prazer em comer. Uma boa roupa, você tem prazer em vestir. Um bom filme, você tem prazer em assistir. Uma praia bonita e bela, você tem prazer em ir. Então, o que é que o asceticismo faz? Ir à praia é pecado, usar calção é pecado, usar maiô é pecado, não pode ir para o cinema, não pode ir para o teatro, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode deixar aquilo, não pode ir para o salão de beleza, cortar cabelo, pintar cabelo e fazer unha. Isso é o asceticismo, isso é legalismo. E Paulo combate isso, porque isso não vai mostrar qualquer nível de espiritualidade e maturidade, não, porque isso são coisas aparentes. Então Paulo combate isso dizendo o seguinte: o que é que vai combater isso? É Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo não reger sua vida, seus pensamentos, suas emoções, suas motivações, você está perdido. Você está perdido, irmãos. Isso é o crescimento e a maturidade espiritual. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo fala sobre isso. E a vida que leva agora na carne, não vivo mais para mim, mas para satisfazer a vontade do Senhor. Então Paulo entendeu o que significa Cristo em vós, a esperança da glória. Voltemos aqui ao texto aqui, irmãos. Versos 24 a 25. Não é por acaso que Paulo, nos versos 24 a 25, testemunha com alegria seu sofrimento, preenchendo o que resta das aflições de Cristo e do seu trabalho como pregador do Evangelho de Cristo em favor da igreja do Senhor. Está aqui, ó. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, pela igreja, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Vamos entender o que é que Paulo quer dizer com isso aqui. O que é que Paulo quer dizer com a expressão preencher o que resta das aflições de Cristo no verso 24? Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Mas o que é que Paulo quer dizer com isso? Vamos primeiro entender o que isso não significa. Quando Paulo diz assim, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. O que é que Paulo está dizendo com isso? Primeiro vamos ver o que isso não significa. Primeiro, não significa que Cristo não viveu completamente as aflições deste mundo sobre si. Não significa isso. Segundo,
não significa que Cristo ficou devendo ao Pai completar a totalidade das aflições aqui na terra. Também não significa isso. E terceiro, não significa que a obra do sofrimento de Cristo ficou pela metade e que Paulo está completando essa sua obra. Não significa nada disso. Por quê? O sacrifício de Cristo foi perfeito. Ele levou sobre si o pecado do seu povo eleito, completamente e plenamente. Então, mas o que é que Paulo quer dizer com essa expressão? Paulo está dizendo o seguinte, presta atenção. Já que não pode mais fazer mal a Cristo, porque ele não está em nosso meio, ele ressuscitou, o mundo aflige seus discípulos e a sua igreja. É isso que Paulo está dizendo. Quem é seguidor de Cristo, quem é fiel ao Senhor, está sofrendo as aflições de Cristo quando ele estava aqui na terra. A mesma coisa, a perseguição. É isso que Paulo está dizendo. E no contexto da carta, Paulo estava preso em Roma, sofrendo as aflições na carne, as aflições de Cristo. Então, quando não se pode mais perseguir a Cristo, o que se vai fazer? Vamos perseguir aqueles que seguem a Cristo. E vamos continuar afligindo, maltratando, matando os seus seguidores e destruindo a sua igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não é que Cristo sofreu pela metade ou deixou a sua obra pela metade. Não, não é isso que significa o texto. Mas significa que a perseguição continua. Porque o alvo que era ele agora passou a ser os seus seguidores e a sua igreja. Em nosso contexto, irmãos, todos aqueles que sofrem por causa de Cristo no mundo estão preenchendo as aflições de Cristo na própria carne, como Paulo preencheu em seu contexto. Isso se aplica a todos que vivem piedosamente por Cristo, e isso se aplica à igreja perseguida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, no verso 24, retrata em sua realidade de prisão e sofrimento a realidade da igreja fiel no mundo hostil a Deus e a seu culto. Deu para entender? Ótimo, sigamos. O verso 25, ele testemunha seu chamado e vocação, afirmando que isso veio de Deus e nos leva ao livro de Atos, capítulo 9, versos 15 e 16. Olha o que ele diz no verso 25. Do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Paulo fala aqui do seu chamado e da sua vocação. Então, a gente vai lá para Atos 9, versos 15 e 16, quando Deus usa Ananias para ir a Paulo e para dizer a Paulo qual seria o seu chamado e a sua vocação. E ele diz assim, vá, Ananias, Deus falando com Ananias, Cristo falando com Ananias, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Paulo está pregando para uma igreja de gentios em Colossos, cumprindo aqui o seu chamado e a sua vocação. Gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, também para os judeus. Havia judeus aqui na igreja também de Colossos. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O que é que Paulo diz aqui? Padeço, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Eu vou ensinar a ele, eu vou mostrar a ele, Cristo falando com Ananias, quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo cumprindo aqui a promessa de Deus. É justamente essa realidade que Paulo tem em mente quando disse, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor da igreja. A igreja é o corpo de Cristo formado por judeus e gentios. Paulo está derramando sua vida em sacrifício a Deus em favor da igreja do Senhor, para que ela cresça, para que ela amadureça, para que ela desperte para a realidade do mistério revelado para a igreja,
Cristo em vós, a esperança da glória. Os versos 25 e 26 nos revelam o conteúdo central da mensagem de Paulo à igreja, às igrejas do Senhor. Cristo é a centralidade da pregação de Paulo. A mensagem central programada de Paulo é a revelação de Cristo. No verso 26, ele vai dizer assim, ó, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Paulo, no verso 26, fala do mistério que esteve escondido durante séculos das gerações, mas que agora, nesse momento, nesse contexto, nessa realidade, nessa dispensação, foi manifestado aos seus santos. Observe que é escondido, que pode ser traduzido por guardado, teria mais força o texto. Não é obscuro, não é indecifrável, não é tenebroso, é apenas guardado para se manifestar no tempo e na época de Deus e na hora de Deus, conforme o seu propósito. A pergunta que fazemos ao texto é: que mistério é este que esteve oculto às gerações passadas e agora foi revelado à igreja? O final do verso 7 do capítulo 1 responde essa pergunta. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, irmão, preste atenção. Não devemos pensar que o mistério da pessoa de Cristo estava oculto das gerações do Velho Testamento. Não devemos pensar isso. Por quê? Cristo no Velho Testamento foi profetizado e a sua vinda foi anunciada pelos profetas em todo o Velho Testamento. Deus o fez conhecido no Velho Testamento por meio dos seus profetas, trazendo a esperança ao seu povo com a promessa fiel da sua vinda. Sendo assim, a pessoa de Cristo não é o mistério revelado por Paulo nesse contexto aqui. Porque ele foi proclamado no Velho Testamento. E os cristãos, os crentes do Velho Testamento, creram na promessa da vinda do Messias. Então, Cristo foi exposto ali, no Velho Testamento. Então, o mistério não é Cristo aqui na carta aos Colossenses. Não é isso. Então, qual é o mistério revelado por Paulo aos crentes gentios da igreja de Colossos? A resposta está na preposição do verso 27, que expressa uma posição fixa. O que diz o verso 27? Cristo em vocês, ou em vós, como está na sua tradução, a esperança da glória. Qual é a preposição aqui? Em vós. A preposição aqui é em. Em. Uma preposição no grego, uma preposição fixa, que não se move, que não sai, que permanece. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Cristo está fixado dentro de vocês. Esse é o mistério que não teve e que não foi feito assim no Velho Testamento. Aí você pergunta, mas pastor, e no Velho Testamento não havia o Espírito Santo de Deus no coração do povo? Claro que havia, irmãos. Claro que havia. Não tem como. Não tem como alguém se converter, seja no Velho ou no Novo Testamento, sem a ação do Espírito Santo no coração dela. Todos os crentes do Velho Testamento estavam sob a ação do Espírito Santo, dentro delas, não fora delas. O que vai mudar aqui, irmãos, para o Novo Testamento, é o conteúdo da nova dispensação. E isso não foi revelado para eles, naquele contexto. Não foi. Foi revelado para a igreja do Novo Testamento. Mas ambos os crentes, do Velho e do Novo, foram quebrantados diante de Deus e eleitos por Deus mediante o poder do seu Espírito Santo. Só que a ação do Espírito Santo lá era uma, e no Novo Testamento é outra.
No Velho, ele agia de uma forma e no Novo, de outra forma. Uma dispensação maior, mais graciosa, mais em plenitude. Não é que ele está mais poderoso aqui no Novo do que no Velho. Eu não estou dizendo isso. O poder deles são iguais, em todo o contexto. Mas a forma que ele se manifesta difere do Novo para o Velho. É isso que Paulo vai dizer aqui. Então, irmãos, o grande mistério aqui é na expressão em vós, dentro de vós. O mistério revelado é Cristo vivendo dentro de cada crente fiel por meio do seu Espírito Santo. Irmãos, é para você dar um glória a Deus nesse momento. Se você entendeu a mensagem. Porque quem habita no seu coração, irmãos, e no meu coração, é o Espírito de Cristo em nós. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Porque sua vida é movida pela ação do Espírito de Cristo em você hoje. E ai dele se não habitasse em você hoje. Ele que me sustenta. Ele que me preserva na fé. Ele que move a sua vida em direção a Deus. Ele que quebranta o seu coração. Ele que acende a luzinha, não vá, não faça, porque é pecado. Ele que diz, vai e faça, porque isso agrada ao Pai. Ele governa a nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo conforme a vontade de Deus. Paulo entendeu claramente, irmãos, essa mensagem. Ele fala aqui no final do capítulo, ele diz assim, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Porque Paulo entendeu que Cristo nele, irmãos, é a razão da existência humana, ou é a razão da existência dos crentes. Vamos caminhar aqui mais. Os cristãos fiéis são a habitação do Espírito de Cristo. No Velho Testamento, Deus tabernaculava no meio do seu povo. Mas não da forma que tabernacular hoje dentro do seu povo. Deus revela o mistério que estava em segredo, estava coberto durante séculos às gerações passadas. Que era esse. E ele prometeu isso. No Velho Testamento, habitarei dentro deles. A promessa existia. Mas o cumprimento ainda não. Se completa em Cristo na igreja do Novo Testamento. A mensagem de Paulo é: o cristão gentio e judeu, ambos, que formam a igreja do Senhor, são agora habitação permanente do Espírito de Cristo. Deus, por meio do seu Espírito Santo, está habitando dentro de cada crente eleito. Você não se esconde da presença de Deus. Você não foge dela. Não tem como, irmãos. Não tem como. Ele habita dentro de nós. Isso deve ser algo latente em nossa mente, em nosso coração. Hendrickson comenta esse texto aqui. O mistério é o próprio Cristo. É Cristo em todas as suas gloriosas riquezas, realmente habitando pelo seu Espírito no coração e vida dos gentios. Coisa que ele não fez isso no Velho Testamento. Mas o Espírito estava lá. Mas não com a graça que ele está aqui no Novo Testamento. Em todas as épocas que precedem isso, nunca havia sido visto, mas agora todo filho de Deus poderia testemunhá-lo. Isso não foi testemunhado no Velho Testamento. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não agia. Mas ainda dentro do contexto do Velho Testamento, não na dispensação como ele age aqui no Novo Testamento. Em glória,
em poder, em graça, habitando permanentemente e graciosamente a minha e a sua vida, o meu e o seu coração. Eu tenho aqui algumas perguntas, irmãos, para mim e para você. A primeira, você testemunha essa verdade em sua vida para você mesmo? Quando você está no espelho, né, se arrumando para sair, ajeitando o cabelo, se maquiando, Cristo habita em mim, graças a Deus. Cristo habita em mim, graças a Deus. Olhando assim, olho no olho. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu não posso banalizar o Evangelho. Eu não posso banalizar o culto do Senhor. Eu não posso banalizar a sua igreja. Eu não posso banalizar meu irmão. Porque Cristo vive em mim. Deve fluir o quê? De mim? A sua vida, a vida de Cristo. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segunda pergunta. Esta verdade é real em seu coração e na sua vida? Isso é real para você ou é uma ficção? Ou é uma ideologia cristã? Ou é um conto? Ou é uma história? Ou é um discurso de Paulo? Porque para muitos crentes, irmãos, parece que isso não é real. Parece que isso não é real. Eles não levam em consideração isso. E vivem a vida de qualquer jeito. E ainda testemunham lá fora, eu sou crente. Até o diabo crê e treme. Terceira pergunta. Quais as implicações reais e práticas de Cristo habitar em seu coração? É isso que Paulo está tratando aqui na igreja. Quais são as implicações reais e práticas desse conhecimento, desse entendimento, de ter essa maturidade em sua vida? Cristo habitando em seu coração. Irmãos, isso aqui é vida cristã, irmãos. A gente precisa discernir essas coisas e precisa entender isso. Não vivemos mais a nossa vida. Ela foi comprada por Cristo. Cristo vive em nós. E a vida que nós levamos hoje deve ser conforme a vontade de Cristo, revelada em sua palavra. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, irmãos. Observa isso. E no seu contexto, as suas lutas e os seus livramentos, o seu consolo que se recebe. Cristo está, irmãos, agindo em sua vida o tempo todo, sem descanso, que Ele não dorme. Até para dormir, quem nos nina é Ele. E quem nos desperta é Ele. Para que tenhamos esse discernimento. Ele vive em mim. Então minha vida deve refletir a sua graça, a sua luz, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça. Como é difícil isso para mim, irmãos, ainda hoje. E essa é a minha maior luta contra o meu próprio pecado. Você consegue discernir em suas ações diárias a influência do Espírito de Cristo em sua vida? Vida cristã, irmãos. A gente passa por cima disso aqui como se Deus não existisse. E como se a gente não fosse crente. Os incrédulos, irmãos, os incrédulos vivem como se Deus não existisse. Mas ser habitação do Espírito de Cristo e viver como se Ele não habitasse em nosso coração é uma situação pior do que dos incrédulos. Pior, irmãos. Porque você banaliza o seu sacrifício, a sua redenção. Você põe na lata do lixo. Muitos crentes vivem sem qualquer discernimento desta verdade, por isso padecem. Vivem uma vida sem alegria, sem entusiasmo, sem ânimo, sem esperança, sem o desejo ardente pela volta de Cristo. Não temos motivo, irmãos, para vivermos angustiados, vivermos depressivos, sem esperança, sem desejo real e ardente da sua volta. Não temos motivos para isso.
Não estou dizendo que você não passe por situações difíceis e sofra por isso. Não é isso. Isso faz parte. Mas mesmo passando por situações difíceis, você tem esperança e alegria lá dentro do seu coração, do seu interior. Porque Cristo vive em mim e vai me livrar disso. Vai me socorrer, vai me sustentar. Ele é a minha esperança. A igreja de Colossos estava buscando uma vida cristã mais elevada por meio do asceticismo, cultuando anjos, buscando visões e se orgulhavam achando que isso acrescentava algo mais à sua maturidade. Puro engano. Puro engano. Paulo diz a eles: Cristo em vós, a esperança da glória. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é quem vem habitar no coração do crente, por meio do seu Espírito Santo. E como é que vocês vivem voltando à escravidão, do legalismo, do asceticismo? Não tem explicação. Arrependam-se e voltem, creiam na mensagem do Evangelho. Presta atenção, igreja do Senhor. Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E muitos escolhem viver ainda escravizados pelo legalismo e pelo asceticismo em nosso meio. Presta atenção, igreja do Senhor. Ele, Jesus, nos reconciliou com Deus por meio do sangue da sua cruz, para nos apresentar a Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E muitos ainda vivem carregando o peso da culpa e da condenação em seus corações. Ô irmãos, ô irmãs, a gente anula uma realidade espiritual, quando nós vivemos, conhecemos a verdade e vivemos negando essa verdade. Cristo nos chamou, irmãos, e habita em nós, para que nós desfrutemos de toda a graça, de todo o tesouro de Deus, com temor, com zelo, com gratidão, com submissão, com quebrantamento, com adoração, com testemunho, independente das circunstâncias. Olha para Paulo aqui, irmãos. Paulo está preso em Roma. Vai morrer, vai ser condenado. E Paulo diz isso: Cristo vive em mim. Paulo está sofrendo na carne a perseguição da igreja, as dores de Cristo. E está dizendo: Cristo vive em mim. Essa é a minha esperança. E nós, irmãos, qualquer coisinha que desestabiliza a nossa vida, a gente começa a murmurar, a gente começa a achar ruim, está muito calor, está muito frio, Como eu preciso, irmãos, de ser confrontado com essa verdade de Deus em meu coração, para ser grato a Ele, pelo que Ele fez em minha vida. Presta atenção. Deus nos deu a conhecer em Cristo a riqueza da glória eterna. Aqui, nesse contexto, nessa época, nessa era, nos revelando tudo que vem por vir aí. Cristo em vós, a esperança da vida eterna. E nós vivemos muitas vezes resmungando, murmurando, entediado com a vida cristã. Ou com o modo de vida que a gente leva. Acordem, despertem da embriaguez e da alucinação deste mundo. Deixem a idolatria de si mesmos. Abandonem a religiosidade estéril. Matem o comodismo, a preguiça, os falsos lamentos, a autopiedade, a comiseração e a mediocridade cristã. Acabe com isso e dê uma glória a Deus. Senhor, obrigado porque Cristo é minha esperança da glória. Revistam-se do novo homem criado em Cristo,
e por Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória eterna. Consuma a sua vida hoje, vivendo e proclamando esta realidade, esta verdade. Você pode dizer, mas pastor, eu não discerno isso, eu não sinto isso. Olha, você não vai sentir mesmo, não. E vida cristã não é sentimento, não. Mas é confiar e crer. Agora, uma coisa eu concordo. Assim como você, eu também não discerno muita coisa ainda de Cristo em minha vida. Mas a gente pode recorrer à oração. Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu entenda a realidade do Senhor vivendo em meu coração. Para que eu possa ser uma bênção para os outros. Para que eu possa glorificar o teu nome, o nome do Pai. Para que eu possa ser grato ao Senhor, independente das circunstâncias, porque o Senhor vive em mim. Quais são os deuses desse mundo afora aí? Que dizem isso, que prometem, fazem isso. Qual deles? A maioria dos falsos deuses, irmãos, se apossam das pessoas e consomem a vida dela, destroem a vida dela. Vai aí no espiritismo, na macumba, no Xangô, essas coisas por aí, procura ver isso aí. O que é que eles fazem com essas pessoas? Destroem, consomem. Porque eles se apossam para consumi-la, para escravizá-la, para esmagá-la, para destruí-la. Mas Cristo, habitando em mim, habitando em você, é o inverso. Ele vem para que nós desfrutemos da sua graça em plenitude aqui na terra. Perguntamos mais uma vez ao texto, qual é o propósito de Deus em revelar esse mistério para a igreja? O final do verso 27 responde, o propósito final da revelação desse mistério é a garantia para a igreja fiel do gozo da glória eterna na segunda vinda de Cristo. A habitação do Espírito de Cristo no crente fiel é a garantia da sua gloriosa redenção final quando ele voltar. Graças a Deus por isso. Fechando aqui, irmãos, a nossa exposição, os versos 28 e 29, e diz assim, este Cristo nós anunciamos. Que Cristo? Esse que habita no coração de vocês. Porém, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, qual é a finalidade de Cristo habitar em mim, em você? O nosso aperfeiçoamento para sermos apresentados a Deus perfeitos, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, como Paulo falou aqui no contexto anterior. Mas aqui é uma advertência. Anunciamos isso com esse propósito, com essa exortação. Preste atenção. É para este fim, o 29, que eu me empenho. Isso aqui é Paulo. Que fim? De pregar que Cristo em vocês é a esperança da glória. Esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Ora, se o Espírito de Cristo, que vive em Paulo, opera em Paulo poderosamente, a pergunta é, por que não pode operar em mim e em você poderosamente? Será que há diferença entre você e Paulo, entre eu e Paulo? Há alguma diferença da natureza humana? Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Mas qual é a diferença porque Cristo opera poderosamente em Paulo? Porque Paulo se abriu, Paulo entendeu, Paulo creu, confiou, se entregou ao Senhor. E como é que Cristo poderosamente atua em Paulo? Através do seu testemunho e da sua pregação.
Não é poder para aparecer, poder para ter de fama, poder de riqueza. Não é isso, irmãos. O poder aqui é outro. O poder aqui é o poder do testemunho. Está preso, mas está testemunhando de Cristo. Está sofrendo, mas está escrevendo carta para as igrejas, abençoando as igrejas, os irmãos. Está pregando o evangelho na prisão. Sem medo da morte. Sem um pavor da morte eterna. Mas com alegria e a convicção de que Cristo em mim, eu vou para a glória do Senhor. Mesmo que me matem. Que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Esse é o poder que Paulo está falando aqui, de pregar o evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Conclusão, irmãos. Paulo revela com clareza o mistério de Deus para a sua igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é para a sua igreja o resgatador, a redenção, a remissão, a reconciliação, o mediador e nossa esperança de vida eterna. E Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Você consegue observar a obra redentiva de Cristo na sua vida? Você entende claramente as mais sublimes e graciosas consequências da obra redentiva de Cristo em sua vida? Ele habitando em seu coração? Se você consegue discernir essa realidade, essa tremenda graça, dê glórias a Deus, agradeça a Deus, seja grato a Deus por essa graciosa obra, por essa graciosa revelação de Deus para mim, para você e para a sua igreja. Isso é tremendo, irmão, isso me alegra profundamente. Quando eu terminar esse sermão, eu vou concluir com esses dizeres aqui. Isso aqui é uma confissão minha, pessoal. Depois de estudar e ler isso aqui, eu escrevi o seguinte, abre aspas. Confesso que ao tomar conhecimento desta estrondosa, grandiosa e impactante verdade divina, sou confrontado com a brutalidade da minha imaturidade espiritual e esmagado por tão grande graça. Cristo vive em mim. A Cristo, irmãos, toda a glória pelos séculos dos séculos.